Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Platform Talks, Jornada IDP. Eu sou Gui Santos, estou aqui com o Bruno. Fala aí, Bruno. Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Muito bom estar aí com vocês de novo. Mais um bate-papo super legal dessa jornada aqui que a gente vem acompanhando aqui. Boa. E hoje eu acho que é o primeiro case que a gente está trazendo de backstage aqui na jornada, né? A gente falou com uma galera aí que está há um tempo trabalhando com Platform Engineering, que se aventurou criando um IDP dentro de casa. E agora a gente vai falar com uma galera que tem uma experiência que muita gente queria ter nos dias de hoje. Vamos falar com a galera do Quinto Andar. Se apresenta aí, pessoal. Boa, e aí, turma? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo agora ou está assistindo depois. A gente está muito feliz de estar aqui, falar com vocês. Obrigadão pelo convite aí. É sempre bom estar participando da comunidade. A gente vem participando da comunidade desde o começo aí, acompanhando. A gente fica super feliz de poder compartilhar um pouco do que a gente vem aprontando aqui. A gente espera que possa trazer ideias legais para vocês aí. A gente preparou uma coisa bem legal para compartilhar com vocês. Show? Então, turma, deixa eu começar me apresentando aqui para vocês. Então, eu sou o Gabriel, estou trabalhando no Quinto Andar aqui, acho que nunca sei o número exato, mas sei lá, um pouco mais de 5 anos aí, faz bastante tempo. O primeiro time que eu participei no Quinto Andar foi um time mais focado em observabilidade, então meu viés é um pouco mais de DevOps, SRE, assim. Só que aí, conforme os anos foram passando, aí a gente foi migrando mais para essa parte de Developer Experience, aí começaram a chegar essas coisas de plataforma que a gente vem vivendo hoje, e aí agora a gente está nesse time aí de Engineering Productivity, tô junto com essa turma aí, fera demais. Fala, pessoal. Fala, turma. Obrigado aí por esse papo também. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre plataforma. Bom, eu me chamo Caio, né? Estou no Quinto Andar faz aproximadamente uns 4 anos. Entrei no time desde que começou a se falar de backstage, né? Então, desde o início dessa jornada da implantação do backstage no Quinto Andar, quando ainda estava começando a falar mais, né, sobre developer portals, né? O backstage não estava não chegou a tá no hype, era quando estava começando o projeto estava começando a se desenvolver no open source. E estou nesse time desde então, desenvolvendo acompanhando a evolução do IDP, e também agora participando de outros desenvolvimentos de outras ferramentas, de outras funcionalidades para a plataforma, como o DevLake, por exemplo, que é outra ferramenta que a gente tem implantado no Quinto Andar. Boa. E aí, galera, eu sou o Léo. Muito legal estar aqui também. Eu tô no time aqui com o pessoal, acho que entrei mais ou menos junto com o Caio também, né? Eu entrei como estagiário ali, bem quando a gente estava implantando ali o backstage, começando o catálogo, e acho que uns 4 anos depois, estou aqui com essa plataforma que a gente vai mostrar hoje. Sensacional, e aí a gente está comentando que a gente teve essa missão aí bem desafiadora de mostrar um pouco da nossa plataforma para vocês, mas tem muito mais gente aí que está envolvida, então tem a fotinha aí do restante do time aí, a gente faz parte do time de Engineering Productivity and Quality, então a gente cuida de coisas de DevEx, mas a gente também cuida de coisas de testes, a gente também é responsável pela nossa ferramenta de CI, que a gente vai mostrar para vocês, então tem bastante gente envolvida aí para deixar todos esses sistemas distribuídos de pé aí, mas também tem muitos outros times, então hoje, e são números do nosso catálogo do nosso Developer Portal, a gente tem mais de 60 times e mais de 900 pessoas aí distribuídas nesses times aí, então é muita gente para fazer essa parada acontecer e a gente vai ter a difícil missão aí para mostrar para vocês. E aí, antes de começar a falar sobre tudo isso, e a gente preparou uma dinâmica bem interessante aqui para mostrar para vocês sobre como as coisas estão funcionando, a gente quer trazer vários exemplos de como que as coisas estão acontecendo, só que eu acho importante separar um tempinho aqui para mostrar para vocês sobre como a forma que a gente sempre pensou assim, sempre pensou na forma de DevOps, na forma de SRE aqui no time. Desde que eu entrei alguns anos atrás, a gente tinha esse lema assim, que a gente chamava o nosso time de Black Ops. Então, que a nossa missão é lidar com as coisas complexas para que os outros times de desenvolvimento não tenham que lidar. A gente vai aonde os outros times não iriam para que eles não tenham que se preocupar com essas coisas. E o mais importante é que ninguém perceba, na medida do possível, o que a gente está fazendo,
porque é aquela coisa, a gente sabe quem trabalha com essa parte dos bastidores ali, quanto menos a gente é percebido, melhor. Geralmente, quando alguém percebe, é que deu ruim. Então, a nossa missão é realmente lidar com as coisas complexas da infraestrutura. Claro que o desenvolvimento tem sua complexidade por si só, mas a parte da plataforma a gente tenta cuidar para que os times não tenham que lidar com essa complexidade, mas que consigam utilizar as melhores ferramentas. E aí também eu trouxe um print aí bem legal que a gente foi atrás aí, que a gente fala muito do backstage, a gente vai falar bastante do backstage, mas é importante dizer que a gente já está há muito tempo trabalhando nisso, assim. Então, digamos que a gente apostou aí no começo, então eu trouxe aí o printzinho de quando foi um dos primeiros commits do backstage, quando ele virou open source ali em janeiro de 2020, e aí a gente já criou o nosso em outubro de 2020. Então foi meio que assim, loucura, muitos dizem assim, a gente explorou desde o começo, mas demorou um tempo considerável para o backstage a gente falar, poxa, temos a nossa espinha dorsal para a gente construir o nosso Developer Portal. No final vai ter alguns links ali que diz um pouco mais da história ali, de como que as coisas, a gente chegou no porquê que a gente criou e tal, a gente quer mostrar algumas outras coisas hoje, mas é principalmente para passar a mensagem que, poxa, demorou um tempo considerável, eu, Caio e o Léo, a gente ficou provavelmente mais de um ano aí para realmente todo mundo, assim, falar, poxa, podemos começar a estender e criar tudo que a gente vai mostrar para vocês. Então, teve um tempinho aí, teve um investimento de tempo e, consequentemente, de dinheiro para a gente começar a falar, poxa, temos um developer portal, podemos usar ele aí para o médio e longo prazo, sabe? Então, acho que essa que é a mensagem que a gente quer passar nesse comecinho. E aí, para dar mais noção de qual que é o tamanho do desafio e das coisas que a gente tem que manter funcionando, aí a gente trouxe alguns números para vocês. Então, a gente tem aí mais de 5 clusters aí na nossa plataforma, mais de 500 nodes, e aí mais de 1.200 serviços catalogados no nosso backstage, e aí isso quer dizer que aquela coisa, 99% dos serviços estão aí, todos que tem que rodar em nossos clusters estão dentro do catálogo do nosso Developer Portal. Tudo que não está no catálogo é porque provavelmente está rodando fora do cluster, então sempre tem aquelas exceções. Mais de 15 contas da AWS. Hoje a gente faz mais de 50 milhões de visitas mensais, então é muita gente agendando visita aí que a gente tem que tomar cuidado e zelar por essa jornada, que a gente sabe que todo mundo que está procurando um lugar novo para morar aí, a gente se preocupa com isso. E aí mais de 70 milhões de time series aí, contando nossas métricas e várias outras coisas aí, só para dar um panorama geral de qual que é o tamanho do desafio e o porquê que a gente precisa de certas ferramentas. E nem só de ferramenta, né? A plataforma é construída, a gente também precisa de alguns processos, a gente também tem que cuidar um pouco de cultura, e aí tem algumas coisas que a gente utiliza aqui já há um bom tempo que fazem bastante sentido. E aí o Caio é o melhor cara para contar para a gente disso daí. Está mutado, Caio. Tô tendo que lembrar aqui de desmutar. Bom, eu lembro que logo quando eu entrei no quinto andar, né, no 2020 ali, a gente tinha uns 500 serviços no catálogo, e agora a gente tem uns 1.200, dobramos nesses últimos anos. Verdade. A gente tem que entender como é que a gente consegue garantir nessa escalabilidade, o crescimento e de forma controlada. Então, a gente tem alguns processos, um deles é que a gente adota hoje, né, RFC, para a gente compartilhar o conhecimento de forma de receber os feedbacks de pessoas de outros times, não só do próprio time, mas de outros times, né? E a gente tem uma agenda semanal para diversos, cada line, né? Então a gente tem ali um slot para os times estarem ali compartilhando seus projetos e estarem recebendo feedback. Uma outra prática, né, é o de post-mortem, onde a gente consegue, né, documentar, então qualquer tipo de experiência, sempre que um incidente ele tem um impacto, que a gente acredita que a gente pode aprender no futuro, a gente faz a documentação disso em post-mortems, e todo engenheiro que tem um determinado nível de senioridade, hoje ele pode também participar como plantonista do quinto andar. E por último, terceiro, a gente tem esse bom que a gente mostrou aí, a gente vai passar por mais detalhes ali do nosso IDP, né? Esse é só um print de uma tela que a gente consegue visualizar não só os alertas que estão sendo disparados, de forma quais é a criticidade deles, mas também quais são os post-mortems relacionados àquele serviço. Então, é bom para a gente poder fazer um troubleshoot, identificar problemas passados e evitar problemas futuros. E, por último, né, a criticidade de serviços. É uma forma que a gente faz de categorizar os nossos serviços em nível de criticidade.
Então, a gente tem uma prática de dividir em camadas, né, de tiers, onde cada tier vai ter o seu requisito mínimo que vai definir o seu andar. E o andar é, respectivamente, a sua qualidade, onde o primeiro andar seria um serviço que não está atendendo todos os requisitos, e o quinto andar seria o nível excelente, né? Então, onde ele teria ali todos os requisitos cumpridos para o seu respectivo nível de criticidade. Tá no mudo. Vacilei. Eu acho que o print não dá para ver exatamente, mas a gente vai mostrar essas coisas com mais detalhes, mas é só para contextualizar, assim, que a gente tem... Se o serviço ele não está no tier correto, a gente mostra na interface que ó, você deveria estar no quinto andar, mas na verdade você está no terceiro, e se você é um serviço que está no outro tier, tudo bem, você deveria estar no terceiro andar, então tá tudo bem. Então, são coisas que a gente traz ali para conseguir fazer com que o processo possa funcionar corretamente, a gente provê isso através do IDP. Isso daqui é só um exemplo, a gente vai trazer mais aplicabilidades para frente. E aí, como sempre aparecem essas perguntas, né? Tipo, poxa, o que a gente utiliza, o que sustenta, o que faz que a plataforma aconteça? A gente tem algumas ferramentas que possibilitam isso, então a gente usa muito Kubernetes, muito mesmo. Então a gente tem operator para tudo que é lado, CRD bastante. Atualmente a gente está utilizando nossos clusters com COPS, todos eles na AWS. A gente usa muito GitOps, infraestrutura como código. A gente até brinca que a gente nem lembra como que era a vida antes do Argo CD, do Atlantis, assim, eles são nossos queridos, assim. O Argo CD, ele ajuda a gente a sincar todas as nossas configurações, ajuda a gente deixar o nosso código ali todo versionado e a gente conseguir configurar os nossos clusters da melhor forma possível. E aí o Atlantis, junto com o Terraform aí, para a gente conseguir gerenciar a infraestrutura como código. Isso ajuda não só a gente de plataforma, mas também a gente consegue dar autonomia ali para os times de desenvolvimento, porque a gente consegue utilizar o mecanismo de pull request ali para aplicar as coisas quando a gente precisa. Observabilidade, a gente usa muito Prometheus e o Thanos ali, a gente usa eles desde o começo, assim, eles ajudam muito, assim, a gente conseguir disponibilizar os nossos alerts, as nossas métricas, e a gente utiliza algumas coisas ali da stack do Grafana, né? Então, o log para logs, o tempo para tracing, e aí muita coisa com OpenTelemetry também, e o Grafana ali para conseguir juntar tudo isso e disponibilizar para a galera. Então, a nossa stack de observabilidade é basicamente essa. Tem algumas outras coisas aí, então, feature flag, a gente usa o config cat, banco de dados, a grande maioria, assim, esmagadora Postgres. O nosso CI é um pouquinho diferente, porque a gente sempre utilizou o drone, inclusive foi uma das nossas conquistas recentes, assim, a gente conseguiu atualizar e migrar as nossas pipelines para usar o Woodpecker, que é o fork do drone CI, então a gente utiliza ele, assim, na nossa plataforma. Para fazer o CD também, a gente utiliza o Argo Rollouts, que nem o Caio comentou aí, tem alguns serviços que eles são mais críticos, então a gente exige que eles façam os releases deles usando Canary, aí por isso do Argo Rollouts. A gente tem ali networking, API Gateway com Kong, e aí o Cilium e o Istio para conseguir possibilitar tudo aí que está dentro do cluster. Linguagens, a gente tem bastante stacks diferentes, cada um para o seu caso de uso. Isso vale uma talk por si só, mas a gente está indo por um caminho aí de monoreps, onde a gente quer tentar reutilizar mais código e também conseguir manter essa padronização de tecnologias, frameworks e bibliotecas. Então a gente está indo por esse caminho, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas a gente está tentando tirar vários insights aí da nossa plataforma e também do nosso ecossistema usando o DevLake aí. Então eu sei que esse cara aí também acaba surge muito assunto a partir desse cara aí, a gente vai mostrar uns exemplos legais para vocês. E também tem algumas coisas que a gente considera parte da plataforma, que são ferramentas que a gente criou internamente. Então, a gente tem algumas coisas que ajudam e faz parte dessa coisa do DevX, da gente construir algumas coisas que ajudam o dia a dia, não só de quem é desenvolvedor, que a gente acha legal comentar com vocês, que realmente faz parte do nosso dia a dia aí. Aí o Léo comenta pra gente aí que ele é o melhor cara. Boa. Nem só de backstage vive o engenheiro do quinto andar, né? Então tem algumas ferramentas importantes aqui que a gente tem e que acaba sendo bem úteis ali para o engenheiro no dia a dia. E uma delas é o Zordon, porque aqui para comunicação nós usamos o Google Chat e nós temos o Zordon ali para auxiliar com algumas tarefas ali do dia a dia. Então, a gente tem alguns plugins
de exemplo aqui que a gente mostrou que o Zordon consegue fazer. Um deles é o de feedbacks. Então, ali no Gchat mesmo, você consegue mandar feedbacks para algumas pessoas. Você vê alguma RFC legal ali que você gostou, você quer parabenizar a pessoa pelos princípios ali do quinto andar que ela mostrou. Várias coisas, você tem essa parte de feedback direto no Gchat. E outra coisa é a parte de plantão, que durante o seu plantão tocam alguns alertas, você faz algumas atividades, e o Zordon ajuda você a escrever esse resumo ali do plantão no final do outro dia e já mandar ali no chat. O legal dessa funcionalidade de feedback é que ela não ficou só restrita à engenharia, né? Ela ficou... Hoje, pessoal de recursos humanos, operacional, todo mundo utiliza essa funcionalidade de CUDOS para dar feedbacks, né, sobre outras pessoas, outros trabalhos, e até facilitar na hora do performance, da avaliação de performance das pessoas, né? Os managers podem consultar esse tipo de feedback para poder trazer, melhorar ali a avaliação. Isso aí. Outra ferramenta legal também é a CLI, que é a nossa quinto andar CLI, que é basicamente a nossa porta de entrada ali com a infraestrutura ali. A CLI você consegue interagir de várias formas com a nossa infraestrutura diretamente na CLI. Então, nós temos diversos comandos, desde você adicionar ali um secret para sua aplicação, você pegar uma credencial temporária do banco, você subir a sua aplicação com alguns comandos mais avançados ali. Então, tem várias coisas ali que a CLI consegue fazer diretamente no terminal. E também nós temos o Spoiler, que é a nossa abstração aqui para escrever alertas para essa aplicação, né? Então, ao invés de você escrever ali o PromPTEL na mão, ter que pensar toda essa parte dos alertas, nós temos o Spoiler, que é essa abstração aqui que vai te dar um template, um jeito mais fácil de você escrever esses alertas ali e já direcionar ali se é uma coisa do seu time que vai para o seu canal, se é uma coisa que vai para o plantonista. Então, toda essa abstração está no Spoiler. E é muito doido porque a gente considera isso como parte da plataforma, porque é uma das coisas que os desenvolvedores mais usam no dia a dia. Então, a nossa motivação era que todo mundo pudesse criar os seus próprios alertas. Você pudesse criar, você pudesse calibrar eles, você pudesse colocar o runbook que você quer colocar, o seu dashboard que você desenvolveu. Então, essa é uma forma, a gente sabe que PromQL não é fácil, até para quem trabalha com Prometheus todo dia, não é uma das coisas mais intuitivas. Então, ele possibilita que a gente reaproveite queries. Então, às vezes, o time ali de plataforma, o time de observabilidade, cria alguma métrica ali de availability, às vezes mudou alguma métrica porque a gente fez alguma atualização do Kubestate Metrics. Então, a gente consegue atualizar a query e aí os times só reutilizam essas queries do Prometheus. Então, esse cara aí é um dos protagonistas, assim, da nossa plataforma, então é bem legal. E aí tem toda uma forma, né? Como que a gente consegue mostrar para vocês? Tem muita coisa na plataforma. Como que a gente pensou a melhor forma de conseguir apresentar para vocês? A gente pensou numa estratégia diferente aí. Então, a gente trouxe, como o Gabrielzinho falou, né? Muitas ferramentas, então a gente preferiu... Até para se tornar aqui um pouco mais prático, algumas das ferramentas que a gente tem, a gente pensou em organizar em algumas jornadas, né? Então, a gente vai começar pelo cenário do dev, e aí depois vamos passar para o plantão, o manager e o new hire. Boa. Vocês querem responder dúvidas no final ou eu posso ir interrompendo vocês aqui? Uma já responderam no chat, a outra... Acho que vocês até comentaram, né? Quantas pessoas em plataforma hoje? Essa é uma boa pergunta. Mas eu posso pegar aqui daqui a pouco. Ao vivo? Posso ir pegando aqui. Uma estimativa, talvez. Pegar o dado no backstage direto já. Exatamente. A gente tem no backstage, a gente já tem mapeado todos os nossos times, então a gente consegue filtrar aqui, por exemplo, a line de Tech Platform, que é a nossa line responsável por desenvolver a plataforma.
E a gente tem aqui, por exemplo, hoje 165 pessoas. Só no time de plataforma? Isso aí inclui segurança, infraestrutura como código, usabilidade. Então, é que a gente acaba tendo plataforma, acaba cuidando de todas as partes que, tipo, talvez outros lugares chamam de DevOps e tudo mais. Então, plataforma cuida de todas essas partes. Bom ressaltar. Só para vocês terem noção também, a gente tem, acho que umas 8 lines, né? Então, o Tech Platform acaba sendo uma line, uma das maiores. Posso emendar uma aqui, Gui? Rapidinho, aproveitar essa pausa? Bora. Eu tenho uma aqui que normalmente quando a gente cria uma plataforma, a gente cria por alguma necessidade, né? A empresa vai crescendo, em algum momento a gente fala assim, olha, preciso criar isso, porque senão não vai dar para seguir com qualidade. Quais que eram as principais dores que vocês tinham que levou vocês a olhar para a plataforma e pensar em criar essa estrutura? Olha, eu acho que eu posso responder um pouco, assim, até de histórico, assim, porque quando eu cheguei, o nosso time era bem pequeno, acho que se tinha umas 10 pessoas, era muito, assim. Então, o nosso pensamento, até quando eu falei ali da parte do Black Ops, era que a gente sabia que a nossa proporção ia ser sempre muito diferente da quantidade de desenvolvedores e a quantidade de pessoas que cuidam de DevOps e SRE, assim. Então, a gente sempre construiu coisas e, às vezes, nem tinha muita ferramenta, que era meio que pensando, poxa, a gente prefere que os devs façam do que a gente vire o gargalo. E eu acho que talvez seja até a experiência das pessoas que estavam criando o time, assim. Então, a gente sempre teve esse... É difícil eu dizer que a gente sempre teve plataforma, porque às vezes a gente não tinha ferramenta na história toda, mas a gente sempre teve esse pensamento, tipo, nós não podemos ser o gargalo. E aí, conforme a gente ia descobrindo novas ferramentas, a gente ia implementando. Então, a gente falou, poxa, os times não... Foi uma das primeiras, assim, né? Os times não podem ficar dependendo de kubectl. Aí foi o Argo. Pô, o Argo CD tem ali a interface para a galera clicar e ver os logs, ele é super intuitivo, então vamos de Argo CD. Então foi sempre pequenos pedacinhos que a gente foi tendo essa criação de plataforma como se fosse pedacinho por pedacinho. Então o Terraform a gente sempre incentivou que os times mesmos criassem os seus Terraforms. Mas a gente, meio que todo mundo precisar aprender Terraform é difícil. E aí foi quando incentivou usar o Backstage e o Software Template, implementar o Atlantis para que a gente não tenha que ficar aplicando Terraform. Então sempre foram camadinhas que a gente foi construindo e aí hoje a gente fala, poxa, acho que a gente parece ter uma plataforma, sabe? Então as coisas foram construindo ao longo do tempo, assim, mas sempre foi nesse pensamento. Boa, então a ideia era dar autosserviço para basicamente não virar gargalo, não perder velocidade lá. Então autosserviço eu entendi que foi um dos drivers aí que vocês pensaram bastante. E sempre teve muitos engenheiros entrando, né, no quinto andar, assim, tipo, desde a época lá que a gente virou unicórnio e tudo mais, o input de pessoas precisando de coisas da gente, DevOps, sempre foi muito grande. Então, essa preocupação sempre aparecia, assim, gente, tem muita gente, tá chegando mais gente, a gente tem que dar conta e não dá pra gente achar que a gente vai escalar o time de DevOps na mesma proporção. Pô, vou deixar os próximos pro finalzinho aqui. Boa. Olha, se quiserem seguir. Primeira jornada, então. Bora lá. Bom, a primeira jornada a gente pegou o cenário do desenvolvedor. O desenvolvedor, e é comum, né, que o dev ele precise achar informações gerais do serviço que ele está implementando, ou um serviço que ele precisa integrar, por exemplo. Então, nesse exemplo, a gente mostra um usuário, que ele consegue buscar no Backstage o serviço que ele gostaria, e ele vai encontrar algumas informações gerais, um overview de métricas, né, de principais métricas, como segurança, disponibilidade, a categoria, né, de criticidade, como vimos anteriormente. Ali no topo a gente tem ali os indicadores em real time do status da aplicação do Argo. E aí temos umas outras abas, como a documentação da API. A gente passou ali também, depois a gente pode até dar um replay aí, só para poder a gente não perder algumas informações. Uhum. Pesquisar. Né? Então ele vai buscar, e aí depois ele tem aí o build, né, do CI ali do Webpack, informações do Sentry, informações de alertas com o Alert Manager. Então a gente conseguiu integrar ali com as nossas principais ferramentas e trazer para o portal
como um one-stop shop, né? Então, ele consegue ali acessar tudo que ele tem relacionado ao serviço em uma única página. Aí, na página de deployments, também a gente consegue visualizar ali todo o histórico de builds de deploy, né? E também ali essa última aba de recursos, onde ele consegue ver toda a relação de recursos, seja um banco de dados, uma fila, tópico, o que tiver de recurso na nossa AWS, a gente consegue trazer essa relação aí nessa página também. E aí, ainda continuando a jornada do dev, surge a necessidade de também monitorar um build de deploy que ele fez, então ele também consegue, que a gente vai mostrar um pouco mais detalhe, né? Então a gente tem qual o ambiente que ele fez o build, os logs da infraestrutura, de como foi feito o deploy. Caso necessário, já tem um comando de rollback, que a gente utiliza a CLI, que é a nossa CLI, que a gente comentou, que o Léo comentou anteriormente, e também alguns atalhos, né, diretos para o acesso direto da aplicação, como dashboards, dashboards de log, tracing, comandos já direcionados para a aplicação da CLI. Então, a gente tem aí fácil acesso com as principais ferramentas nessa página do serviço. No slide 3 é um pouco algumas funcionalidades extras, onde a gente tem aí, por exemplo, a possibilidade dele na UI, na interface, ele pode configurar quais os canais de notificação ele quer para aquele serviço. Então, isso facilita, né, a gente aplicar algum tipo de validação, algum tipo de padrão para esse tipo de dado, por exemplo. Então, a gente mostrou ali o do metadado, mas acho que a gente também ali tem um botão, né, do Logs Recovery, acho que ele vai passar, não sei se é onde ele vai passar ali, onde também é uma outra funcionalidade que a gente tem para ele poder solicitar a recuperação do histórico de logs para um determinado período. Acho que foi outro slide que ele passou bem rápido, né? Foi do primeiro, passou rapidinho. Deixa eu ver se consigo voltar. Acho que foi desse daqui. A gente clica no Logs Recovery ali. Aí, foi. Aí dá para pedir a data, né? Dá para pedir a data porque a nossa retenção padrão para ficar disponível para todo mundo acaba sendo só 30 dias, mas a gente dá a possibilidade para caso teve algum incidente, algum desenvolvedor precisa solicitar logs mais antigos que isso, aí a gente tem um serviço que a gente desenvolveu que faz essa parte de recuperar os nossos logs que estão guardados num outro tipo de storage para trazer eles e deixar eles disponíveis. Aí o desenvolvedor ou a desenvolvedora consegue pedir os logs aqui, ver o tempo que ele demora para recuperar. Tem todo um processo aqui que a gente construiu junto com o time de observabilidade. Boa. Bom, por último, para essa jornada, tá? A gente tem esse plugin, que é o Q&A. A gente quis trazer esse plugin porque é um plugin open source que nos ajudou bastante. Ele é um plugin que está disponibilizado no marketplace de plugins do Backstage. Desde que a gente utilizou, ele nos ajudou muito em alguns momentos aqui na nossa plataforma. Primeiro que a gente antes tinha um formato de meio que atendimento de balcão, onde a gente tinha um canal onde as SREs estavam disponíveis para poder responder perguntas de engenheiros. Então, a gente acabava alocando um dia inteiro ali, praticamente, do SRE para poder estar respondendo perguntas de desenvolvedores. E com esse Q&A, a gente deprecou, né, esse canal e acabamos levando apenas o Q&A como forma de responder perguntas. Então, primeiro, a gente conseguiu melhorar ali a produtividade, né, dos SREs. A gente não precisaria mais estar ali alocando o tempo full time deles para estar respondendo esse tipo de pergunta. A gente também aumentou a contribuição interna entre diferentes times. Então, hoje, não só a parte de plataforma tem utilizado
essa funcionalidade no Backstage. Todos os times de produto também têm começado a utilizar. Então, facilitou muito essa troca de conhecimento dentro da engenharia. Além disso, ele tem uma funcionalidade de notificação. Tem uma notificação interna dentro do próprio Backstage, que é esse Notifications aqui em cinza, e tem também a possibilidade de acoplar outros tipos de notificação, como e-mail. Então, um time que gostaria que tenha utilizado o Q&A, ele acaba definindo quais tags que a gente pode associar a uma pergunta e tá ali escutando apenas aquele tipo de determinados assuntos para estar respondendo sobre o seu contexto. Boa. E foi legal que o Q&A foi talvez o primeiro plugin que a gente contribuiu open source, assim, né? Ele não tinha a funcionalidade de fazer upload de imagens, a gente que contribuiu lá. Teve também inclusive a gente até brinca que o maintainer do plugin, ele é até um cara mais no time, porque a gente abre o PR, ele aprova rapidinho lá, então meio que faz parte do planejamento da sprint aí, a gente colocar coisas dentro do Q&A. Tem também uma coisa que a gente tem um pouquinho de gamification, assim, que a gente acabou não colocando o print aqui, mas tem um componente que fica na homepage que é como se fosse o top, né? As pessoas que mais responderam, as pessoas que são mais engajadas. E aí, de vez em quando, a gente manda um brindezinho, faz umas brincadeiras, um pouquinho de gamification aí, para que todo mundo se mantenha engajado aí. Então, a gente diz que é os nossos top contribuidores aí do Postpiranga. Mais uma jornada que a gente vai estar mostrando aqui é o do plantonista. Então, a gente vai passar por alguns roteiros parecidos, né? Mas a gente vai tentar focar em algumas outras funcionalidades. Então, por exemplo, no plantonista, a jornada dele começa com a notificação de um possível incidente ou de um alerta, por exemplo. E daí, quando ele recebe esse alerta, ele vai ter algum serviço ali que pode ter sido impactado ou está relacionado. Então, a melhor busca para ele já está obtendo alguma informação sobre ele, é voltar ali para o Backstage, olhar para onde está a página do serviço e buscar pelo owner desse serviço. Então, a gente tem ali a página do usuário, onde ele tem informações como o e-mail, o time que ele pertence e o usuário do GitHub, por exemplo. Então, com essa informação, ele já consegue acionar o responsável ou até ou até pedir ajuda para um acompanhamento. E aí, nessa jornada, a gente vai mostrar um pouco da utilização da CLI. Então, a gente tem ali uns atalhos, além dos vários dashboards ali de log e tracing que ele pode utilizar, ele tem esse comando na CLI, que é a CLI, onde ele pode solicitar todos os logs de erro, todos os últimos logs de erro. Então, ele já consegue ali ter uma noção do que pode ter acontecido com o serviço e já agilizar o troubleshoot. Além disso, a gente pode estar até percebendo ali, tem outros comandos como o de restart e o de rollback que a gente já passou. Então, são alguns comandos que, para o plantonista, pode ajudar muito na agilidade de resolver o problema. Aí, com essas informações, ele também pode ter acesso a post-mortems já documentados. Então, ele pode buscar ali por algum erro, ou então até pelo serviço, e a gente já tem indexado esses documentos de post-mortem. Além disso, ele tem ali toda uma busca indexada também com a parte de TechDocs, que é o e-mail, onde ele pode estar buscando informações também nessa uma única página sobre informações que podem ajudar ele a resolver o problema. Bom, e outra jornada que a gente tem aqui também é a do Engineer Manager, que, como a gente passou ali no começo, nós temos muitos serviços aqui, muitas pessoas, temos alguns processos, alguns projetos que nós seguimos aqui para manter a maturidade dos nossos serviços. Então, o papel ali do Backstage, da nossa plataforma para o Engineer Manager, é de tentar resumir tudo isso aqui e tentar ajudar essa pessoa a tomar decisões dentro da plataforma. Então, ali nós temos um e-mail que nós enviamos, por exemplo, mensalmente ali para os managers, que tem tipo um resumo ali de como tá o seu time, se você tem alguma coisa que não está compliance com algum projeto, como por exemplo a parte de maturidade, né? Que nós temos os andares, nós queremos que todos os serviços estejam no andar correto para cada nível de criticidade.
Nós também temos a parte de segurança, que nós queremos que todos os serviços também tenham um baseline bem legal. Então, nós mandamos esses resumos para os líderes para eles conseguirem tomarem essas decisões. E, além disso, esse e-mail ele já linka com a página no Backstage, que lá dentro nós temos algumas informações um pouquinho mais detalhadas, que daí vai dar para ver um pouquinho mais no vídeo, né? Que aí dentro do Backstage você já consegue ver, além do resumo, o breakdown por cada serviço, o que está acontecendo ali. Você consegue pesquisar pelos serviços, ver se eles estão no andar correto. Tem todas as partes de troubleshooting também, que você pode clicar por serviço e pegar aquele link que já vai para a tela correta ali do que você está querendo pegar. E, além disso, no overview ali a gente também consegue ter algumas coisas a mais, como, por exemplo, recursos da AWS, que o seu time é owner, entre várias coisas ali que a gente entrega para o líder tomar essas decisões. E outra coisa que nós temos ali, que nós linkamos com o e-mail e também com a página do time, é essa parte de métricas de engenharia, que nós temos algumas métricas ali de count time, cycle time, que nós mostramos ali, nós conseguimos filtrar por time para dar esse contexto ali para o líder e conseguir entender como o seu time está. Boa. E aí isso é legal, porque a gente pensa que existem usuários diferentes que precisam ver as informações de formas diferentes. Então, essas são páginas que estão dentro dos grupos, então dos times. Então, você entra lá no time de plataforma, no time de observabilidade, no time de agendamento do quinto andar, e você consegue ver essas coisas agrupadas para realmente alguém que não vai ver lá a página do serviço, que tem os detalhes de quais pods estão saudáveis ou não. É uma forma mais resumida para até a gente conseguir criar essas notificações e esses e-mails para falar, galera, vocês só precisam entrar nesse link aqui para vocês verem se está tudo bem ou não. Então vira essa homepage do líder, seja ele manager ou às vezes um tech lead, alguma pessoa que precisa ter uma visão mais ampla de todos os serviços. A gente também criou essa visualização pensando nesse tipo de perfil diferente. E aí, por último, mais ou menos importante, a gente tem o New Hire. Então, pensa comigo. Pensa que você chegou no quinto andar ali, você está no seu segundo dia ali, primeiro dia você participou, conheceu os nossos rituais, conheceu, se ambientou, conheceu os outros New Hires. Você recebeu seu notebook ali, você tem o seu acesso, você já tem o seu usuário do GitHub dentro da nossa organization, você já tem os acessos do Keycloak, então você já vai conseguir logar na maioria das nossas ferramentas. Você rodou o nosso script de local setup junto com o seu... Geralmente uma pessoa que fica junto com você ali, o seu buddy que vai te acompanhar nas primeiras semanas e falou, roda esse script aqui, que é um Ansiblezinho que a gente tem localmente, ele vai configurar o básico para você, vai instalar Docker, vai instalar Visual Studio, vai deixar o seu terminal coloridinho, vai instalar as coisas legais para você poder começar a trabalhar e ser, beleza. Agora sobrou um tempinho no meu dia aqui, eu quero começar a aprender um pouco mais sobre a nossa plataforma, o que o Quinto Andar usa, quais são as ferramentas. E aí o Backstage também vai te ajudar, porque o seu buddy provavelmente vai falar, entra lá no Backstage, dá uma navegadinha que você provavelmente vai achar as coisas que você precisa. E começa pelo Toolbox, porque o Toolbox ele é como se fosse a nossa barrinha de favoritos, só que dentro do Backstage. Então você vai conseguir, como New Hire, você vai conseguir testar os seus acessos. Então, você vai conseguir clicar ali em todas as ferramentas, todos os ambientes, vai ver se você está conseguindo logar em todos e, eventualmente, pedir algum acesso que ficou faltando. Você também vai conhecer quais são as ferramentas de observabilidade, porque vai estar escrito ali, Observability. Então quer dizer que a galera usa Grafana, usa o Prometheus, tem ali o Sentry, Langfuse. Então, você vai conseguir se ambientar da melhor forma ali e, de repente, até ver, essa ferramenta aqui eu não conheço, vou dar uma estudada, tal. Então, tá tudo organizado num lugar só. E, às vezes, essas ferramentas mudam de endereço. Às vezes, o tipo de plataforma vai criar um ambiente novo, e aí, galera, é só olhar lá no Toolbox, a gente já atualizou para vocês, tem um ambiente novo, podem acessar. E você, como New Hire, você vai querer também saber algumas coisas, tipo, poxa, qual será que são as tecnologias que o Quinto Andar a gente utiliza mais, ou que a gente encoraja, ou que talvez a gente não encoraja tanto por algum motivo. E aí a gente utiliza o plugin do Tech Radar para isso, então a gente consegue dar esse panorama para quem
para quem está chegando e às vezes para quem quer consultar, às vezes você está escrevendo uma RFC e você quer saber se a gente está incentivando a utilizar algum tipo de framework ou não, utilizar alguma ferramenta ou não, alguma linguagem ou não, o Tech Radar vai conseguir dar essa informação para você. E aí os times de mais sêniores que têm mais tempo, eles mantêm esse Tech Radar atualizado para que todo mundo possa ter esse contexto. E é bem comum a gente que nem o Caio comentou aí, poxa, eu tô aqui, eu quero achar alguma informação, eu quero conseguir responder alguma pergunta, você pode usar o nosso search vai ter informações legais ali, porque a gente indexa coisas que estão fora do portal, do Developer Portal, então você como new hire, você acaba se acostumando a utilizar o Developer Portal, então você pesquisa a partir do Developer Portal, e a gente, como time de plataforma, a gente começa a indexar as informações que a gente acredita ser útil para todo mundo da engenharia. Então você vai conseguir, a partir do search do Developer Portal, você procurar coisas dentro de uma RFC, procurar coisas dentro de um Engineering Project, dentro de um post-mortem. Então esse search ele ajuda também em como você encontra informação. Você pode sempre pensar, vou pesquisar primeiro no search do Developer Portal para depois ir lá no Google Drive pesquisar alguma coisa. Então, são coisas tanto que estão dentro do Developer Portal, quanto coisas que estão fora dele. E a gente também desenvolveu uma forma de conseguir dizer quais são as documentações que a gente gostaria que todo mundo visitasse. Então, a gente criou essa página que a gente chamou de Engineering Hub, que é como se fosse a nossa homepage de documentação. Ela é toda versionada no arquivinho, classicamente o arquivinho YAML, a gente consegue manter isso atualizado com as documentações que a gente quer. Então, tem links fáceis para as nossas principais fontes de conhecimento. Então, você vai conseguir nosso principal drive de documentação, você vai conseguir no Postpiranga, no Tech Radar, você também vai conseguir para a nossa playlist interna de Tech Talks, para você ver às vezes quem está começando como new hire gosta de ver essas primeiras informações, e uma Tech Talk um pouco mais antiga, explicando como que é o nosso processo de CI/CD, como é alguma coisa mais no detalhe da nossa plataforma. A gente mostra ali coisas que são getting started, então a gente gostaria que todo mundo no começo lesse, então quais são os nossos principais culturas de engenharia, quais são os nossos principais guidelines, como que a gente recomenda que você crie um serviço back-end, como que a gente recomenda que você crie um serviço que vai rodar dentro do cluster para extrair o que tem de melhor no cluster, quais são os nossos projetos que estão rodando no momento, que nem eu comentei, a gente está numa iniciativa ali de começar a usar mais monorepos. Então, esse link também está ali, o projeto do Fusion. Então, a gente quer que todo mundo esteja contextualizado. E também para o Developer Portal sustentar a nossa cultura e os nossos processos, a gente tem 2 cardzinhos ali embaixo que são mais dinâmicos, que é o de RFC e Postmortem. Então, toda vez que alguém cria uma RFC ou um Postmortem, eles aparecem aqui, os mais recentes. Então, para que todo mundo esteja realmente atualizado, para você poder ler a RFC mais recente, para você poder ler o Postmortem que aconteceu recentemente, para todo mundo estar inteirado das informações. E é aquilo, trazer a informação para a superfície, assim, trazer de forma mais fácil para todo mundo, porque muitas vezes a informação está até lá, a gente até cria ela, mas aí, principalmente para quem está começando, poxa, onde é que eu olho? Olha lá no Developer Portal que provavelmente você vai achar tudo que você precisa. E aí também tem uma parte que foi, inclusive, tema da última participação que a gente teve no Platform Rocks, que foi aquela coisa, a gente está começando também a explorar coisas de AI, e aí a gente tem o nosso projetinho aí que está super no começo aí, que é o nosso Baby Yoda. Então a gente também está tentando criar ferramentas para conseguir ajudar, principalmente quem talvez ainda não tem muito contexto, e por isso do New Hire acaba sendo super útil, que é você utilizar um RAG ali, você ter uma interfacezinha para você conversar com linguagem natural para você buscar as informações. É parecido com o Search, mas aqui você não precisa necessariamente saber aonde que está. Eu não vou filtrar ali pelo Postpiranga, eu não sei onde é que está a resposta. Você pergunta, e aí o nosso Baby Yoda, ele tem acesso a tudo que está indexado no Backstage, e ele vai procurar para você nesses documentos e tentar te responder. Se ele não te der uma resposta, pelo menos ele vai te levar as documentações mais promissoras para você responder a sua pergunta. Então, ele vai ter o conhecimento de coisas que estão no Postpiranga, coisas que estão em Postmortem, RFC, e que está no TechDocs, e até coisas que são em projetos de engenharia, cross ou rituais. O Baby Yoda vai ter esse acesso, então é o nosso ragzinho aí. A gente diz que ele é o Baby Yoda porque ele ainda tem pouco conhecimento, a gente quer que ele chegue no momento de se tornar o Yoda aí, e realmente ter todo o conhecimento para ajudar a galera no dia a dia. Então, ele também acaba sendo super útil para quem
para quem está entrando, porque muitas vezes você não sabe muito bem como pesquisar, não sabe exatamente os termos, aí o Baby Yoda acaba ajudando. E é bem comum, né? Tipo, quando a gente tem esse monte de ferramenta, esse monte de features e tudo mais, como que a gente faz para saber se a gente está no caminho certo, né? No fim das contas. Tipo, poxa, tem vários plugins, várias funcionalidades, como que a gente prioriza o que tem que ser mantido, o que tem que ser atualizado, tudo mais, como que a gente se situa, principalmente a gente que está mantendo, que a gente está criando as novas funcionalidades e atualizando as coisas, como que a gente mede e consegue saber se a gente está no caminho certo. Então, a gente valoriza muito essa tomada de decisão direcionada a dados, né? Então, para isso, a gente também tem algumas ferramentas para nos ajudar a direcionar os nossos objetivos. Uma delas é a nossa pesquisa que a gente roda trimestralmente sobre Developer Experience. Então, a gente aplica essa pesquisa para toda essa nossa engenharia, onde a gente consegue coletar informações quantitativas e qualitativas sobre alguns pilares da plataforma, como monitoring, troubleshooting, documentação, teste, code base, ambiente de desenvolvimento, post-delivery. Então, assim, a gente consegue ter um feedback mais rápido das nossas iniciativas e ajudar também a direcionar a gente aos próximos objetivos. E aí, no final de cada pesquisa, a gente faz um report e divulga para toda a engenharia o resultado da pesquisa. Outra ferramenta é o DevLake, onde nos ajuda a mensurar principalmente a qualidade das nossas entregas e a performance do time. Então, assim, a gente consegue observar qual etapa do ciclo de desenvolvimento estamos tendo algum gargalo e qual estamos evoluindo. Então, como a gente tem algumas iniciativas também que melhoram a produtividade do desenvolvedor, esse tipo de métrica nos ajuda bastante a direcionar a dar um feedback sobre as nossas iniciativas. E um pouco mais focado também na jornada dentro do IDP, nós usamos ali o Amplitude para medir ali como que está sendo a adoção do que nós estamos botando ali dentro do Backstage, né? Então, o Backstage tem essa divisão ali de plugins, então a gente consegue ver basicamente quais são os plugins ali que estão sendo mais usados. Por exemplo, a gente botou o Baby Yoda, o pessoal parou de usar o Search, está usando mais o Baby Yoda, como que está sendo essa jornada do engenheiro dentro da plataforma. E nós temos diversos dashboards ali para acompanhar toda essa parte de conversão do usuário, e também acompanhar quantas pessoas estão acessando, por exemplo, o Backstage todo dia, quantos usuários novos começaram a usar o Backstage, então a gente acompanha toda essa parte mesmo. E é muito doido, porque recentemente a gente até deprecou um dos plugins da gente, porque a gente estava acompanhando essas métricas, a gente falou, poxa, tem um plugin aqui que a galera simplesmente não usa. A gente até gostava do plugin e tal, acho que tá até em alguns materiais que a gente já compartilhou, que era o nosso Service Assessment. A gente achou que ia funcionar, mas não, não deu certo, a gente deprecou o plugin, que era um plugin que a gente desenvolveu, e pra gente ter certeza que não ia impactar ninguém, assim, a gente foi acompanhando as métricas no Amplitude. A gente, realmente ninguém tá utilizando, a gente pode desligar. Ninguém vai sentir falta, né? Então é bem útil pra gente, e a gente sempre cria métricas até para funcionalidades novas, que nem aquela tabzinha de links lá de deploy, a gente coloca métricas para saber qual que está sendo mais clicado, e aí, por exemplo, o link do Grafana está sendo mais clicado. Então a gente comenta com a galera de observabilidade, gente, ó que legal, a galera está clicando bastante aqui no link do Grafana, quer dizer que esse dashboard é útil e tal. A gente sempre incentiva e diz que até para incentivar o resto dos times a criar coisas através do Developer Portal, a gente usa isso como argumento. Então, eu falo, galera, vocês vão ter métricas de adoção daquilo que vocês estão criando se a gente conseguir disponibilizar isso via Developer Portal. Então, se a gente construir isso via Developer Portal, a gente garante para vocês que vai ter as métricas, a gente como mantenedores do Developer Portal, do Core. Vamos implementar isso dentro do Backstage, que a gente vai conseguir extrair métricas, e aí vocês vão conseguir acompanhar a adoção. Então, esse tipo de coisa ajuda bastante, assim. Conforme a gente for, quanto mais a gente utilizou, mais útil a gente foi vendo que era. Isso aí. Chegamos ao fim aqui também. Eu acho que a gente falou aqui bastante da história da adoção do portal, de várias coisas. Então,
Também tem alguns links aqui, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre a plataforma, sobre o Backstage e outras coisas que nós fizemos. Então, tem ali o Tech Blog, temos uma Tech Talk. E além de tudo isso, também temos vagas, tem esse primeiro QR Code, eu acho. Então, se gostaram da plataforma, vamos ver. Show, galera. Comentaram aí no chat que viram a vaga recentemente. Então, galera, dê uma olhada aí nos QR Code. Quinto Andar, sempre um exemplo de engenharia aqui, trazendo material no blog, né, em talks. E o pessoal aqui que é referência, né? Gabriel, o Léo, Caio. Então, parabéns aí. Eu até respirei fundo aqui, porque que jornada, hein? Vocês mostraram ali no começo da apresentação, vocês começaram ali em 2020, um pouquinho depois de o Backstage abrir, vocês foram early adopters ali da ferramenta. Esse bobear deve ter sido um dos primeiros do Brasil a embarcar nessa jornada ali do IDP, galera. Parabéns aí. Temos algumas dúvidas no chat, acho que dá tempo de a gente passar por todas. Primeira do Juan, grande abraço. Aí, Brunão, depois se quiser complementar, trazer alguma dúvida. Deu os parabéns aqui, falou quais desafios que vocês estão tendo usando o Backstage nessa escala? Alguma limitação? Quem se arrisca aí? Não lembro de nenhuma limitação. Será que estou sendo... Acho que o Backstage... Já acostumaram, já. Vocês já estão com o músculo treinado já. Entendeu? Eu lembro de um probleminha que a gente teve logo no início, que era o de consumo de memória, porque a gente tinha um catálogo, logo nas primeiras funcionalidades que a gente atacou no Backstage foi a gente ter uma boa cobertura de catálogo, porque o motivo do Backstage surgir foi por causa de uma problemática de ownership de serviços, então a gente queria ter um catálogo completo, onde a gente conseguisse ter toda essa informação atualizada dos owners do nosso serviço. Então, a gente começou a catalogar tudo que era serviço, recurso, e criar essa relação entre serviços e recursos. Isso acabou gerando um alto consumo de memória, eu lembro, mas hoje em dia ele está bem estável, depois que a gente fez um certo upgrade ali na memória do pod. Boa. Vocês não tiveram nenhum desafio relacionado a rate limit do GitHub? Esse é o mais comum que eu vejo a galera sofrendo aí. Esse é legal. Talvez a gente... Não vou dizer que foi sorte, mas eu acho que desde o começo a gente não utilizou os discoveries do Backstage, assim, né? Tipo, do core. A gente já tinha uma estrutura que eram arquivos YAML que a gente já tinha no nosso repositório. Então foi tipo, as coisas foi meio que casando no tempo. A gente estava tentando construir meio que o nosso catálogo de software. E aí lançaram o Backstage, então a gente meio que utiliza os nossos arquivos, a gente tem meio que um processo todo back-end, assim, que recebe webhooks do GitHub, a gente guarda isso no banco de dados diferente, e aí o Backstage lê de lá. Então a gente tem tipo uma arquitetura para popular o catálogo diferente dos modelos nativos do Backstage. Bom ponto bom comentário aí, para contornar isso. O Medium tem esse exemplo exato. Legal. Acho que o Léo travou. Quem que travou? Não travou, não? Ah, beleza, boa. Bom, continuando aqui, quantos devs de negócio fora de plataforma tem aí no Quinto Andar? Putz, você deu informação errada de plataforma, então não vou nem me arriscar agora, que eu vou precisar fazer umas contas aqui. Chuta, não precisa ser exato, não, deve ter. Chuta um número aí alto. Vamos ver no Google Chat aqui, quantos que tem no nosso canal de engenharia. Aqui é só informação real time. Deixa eu carregar aqui. Acho que quando tem muita gente... Mais de 600 pessoas. Aí, mais de 600 e tem vaga ainda, hein, galera? Então, bora dar uma olhada, ó. O Caio mandou aqui, vocês falaram um pouco sobre a IA, né? Vocês estão vendo alguma coisa dos protocolos que estão surgindo, do MCP ou de A2A? O que vocês estão olhando além ali da questão do RAG?
Ó, excelente pergunta, inclusive é o que tá no nosso board nessa semana aí, é o que a gente tá colocando a mão na massa, então a gente, tipo, eu, Caio, Léo, a gente tá estudando intensamente essas coisas assim. Por enquanto, o H2A a gente não explorou, mas a gente tá começando a tentar criar MCP servers das nossas ferramentas para eventualmente estender o Baby Yoda. Então tem um Baby Yoda que ajuda na gestão de incidente. E aí a gente ter o MCP do Argo CD, inclusive eu vi que até que saiu já a versão open source do MCP do Argo CD. Acho que a gente mandou até na comunidade, inclusive. E a gente está tentando construir os nossos MCPs, principalmente para saber como que funciona e como que a gente faz para rodar isso self-hosted. A gente está tentando construir alguns MCPs para algumas jornadas específicas. Então, quero criar um agente que ajude a puxar informações dos nossos serviços e dar o primeiro passo para o plantonista. Para isso, a gente precisa de um MCP server que consiga trazer logs do Kubernetes, consiga trazer informações do catálogo de software. Então, é isso que a gente está fazendo assim, nesse exato momento. Então, tá rolando, mas o H2A a gente não explorou ainda. Mas para frente, bora trazer isso para a galera. Quando o Baby Yoda deixar de ser um jovem padawan. Exatamente. A Jussão deixou um elogio para vocês. Assim, vocês trouxeram uma coisa bem legal mesmo, que a gente fala muito de IDP, mas vocês foram muito além aqui. E essa questão de DevEx, principalmente da galera que está chegando, sempre é uma dor. Então, ele deixou os parabéns ali pela parte da jornada do novato na empresa. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Enfrentaram algum desafio atualizar a versão do Backstage? Pergunta do Augusto Sandin. Esse daí, e falar que a gente brinca que nas primeiras versões, acho que, sei lá, antes da 1.0, eu acho, né, tipo, era sempre galera, quem é que vai ser que vai fazer o bump? Já tinha que estar preparado psicologicamente, que era uma semaninha mais aí para fazer o bump, principalmente assim, depois da 1.0 foi ficando mais fácil, mas recentemente teve o novo back-end system, então a gente também, poxa, esse daí foi, de vez em quando, a gente tenta não ficar mais de 3 versões atrás do upstream. Então, deu 3 versões, a gente já tenta priorizar o mais rápido possível, porque a gente sabe que se for mais de 3 versões do release latest, assim, a gente provavelmente vai vir algum breaking change no pacote, e aí a gente vai ficar meio triste. Então, a gente sofre até hoje, assim, dependendo do bump, até porque a gente está tendo muitos plugins que a gente vai criando. Então, se é um breaking change que afeta os plugins que a gente desenvolveu, costuma dar um pouquinho de trabalho. Mas a gente vai aprendendo, então a gente já sabe, tipo, a gente vai lendo release notes, pelo menos a cada 15 dias a gente se reúne para conversar, assim, ver como é que tá o release notes. Tipo, gente, mexeram no Alf, esse daqui vai quebrar alguma coisa nossa, a gente tem que se preparar, então... Mas, assim, depois da versão 1.0 foi ficando mais fácil, mas antes era uma aventura, era altas emoções. Boa. E vocês tocaram num ponto importante aí, que tem que ter bastante cuidado, né, sobre as interdependências ali dos componentes, né, dos plugins, né? Sim. Show. Quer trazer alguma dúvida aí, Bruno? Ô Gui, posso emendar uma aqui? Por favor. Eu tenho uma só. O Backstage, acho que vocês começaram bem no início, como o Gui falou, acho que antes de tudo, parabéns pela jornada, puta jornada legal, assim, começar no Backstage lá atrás, começar no Backstage hoje já é um desafio, né? Começar lá atrás, quando vocês começaram, acho que era um negócio assim, coisa de doido, assim, vocês foram um pouco doido e deu certo. E isso é legal. E hoje, achar conteúdo de Backstage está um pouco mais fácil, mas ainda assim, quando você olha todas as tecnologias que tem Backstage, ainda é uma das mais difíceis de você achar um bom conteúdo e você aprender. Lá atrás era muito difícil, tinha pouquíssima fonte de conteúdo. Como que vocês fizeram para aprender, para se capacitar? Tinha algum lugar que vocês estudavam que tinha esse conteúdo e que vocês conseguiram aprender ou foi na raça mesmo? E aí, somando a pergunta, hoje em dia, onde vocês usam como fonte de dados aí para estudar? Se puder compartilhar com a galera que está assistindo a gente, acho que vai ajudar todo mundo aí. Rapaz, esse aí... A gente brinca que se pá até hoje, a melhor documentação do Backstage é o código, né? Porque vira e mexe a gente não sabia responder na documentação, a gente manda, abre o componente, assim, eu sou mais de, eu cheguei depois, eu não sabia mexer com TypeScript, eu aprendi com o Caio e com o Léo, né? Então eles são aí, galera do TypeScript de vocação aí, então eles conseguiram desbravar os problemas mais aí de front, assim, e back. Mas a gente olhava muito Discord, muito, acho que hoje menos, assim, então a gente via bastante Discord, então vira e mexe alguma coisa ali, era o nosso runbook olha o Discord,
olha as issues, senão a gente vai pro código-fonte, não tem jeito. E Falei que vocês foram meio doidos. era meio que assim, até certas coisas, até hoje é assim, que a gente não entende muito bem como funciona, a parte do search ali, pra gente indexar coisas de fora, foi meio que na raça, assim, foi a galera aí que fez bastante, mas eu acho que do meu lado, assim, o runbook era esse, era Discord, issue e código-fonte. Boa. Show. Cara, complementando essa dúvida do Bruno, como que foi a curva de aprendizado do pessoal que não estava cuidando ali do core do Backstage para questão de plugins? Ou os plugins são centralizados num time? Como que vocês estão fazendo para estender a capacidade do IDP ali entre outros times? Olha, de plugin, ficou acabando centralizado no nosso time. Mas, por exemplo, uma adoção foi a do Software Template, onde a gente fez apenas o primeiro e todos os outros times conseguiram replicar os YAMLs, né, para seus determinados contextos. Então, o Software Template foi muito bem, teve uma curva de aprendizado muito boa, então a gente conseguiu até melhorar a adoção. A gente teve alguns outros plugins que desenvolvidos por outros times, onde acabavam seguindo base os plugins já feitos. Então, mas eram plugins mais simples, então acabavam e eram, por exemplo, time de front-end, né? Então já tinha uma determinada base de TypeScript, então para eles ficava ficando mais fácil, né? Criar o plugin. Mas a gente teve até outro bom exemplo, que foi o plugin de segurança, que eram pessoas que também não tinham, né, a stack principal TypeScript e conseguiram criar o plugin também com facilidade, e a gente tem até hoje esse plugin. Mas a maior parte dos plugins acabou ficando centralizado no nosso time mesmo. Show. Bom, acho que é isso, galera. Estamos chegando no final. Gostaria de agradecer novamente aí por vocês terem aceitado o convite. De novo, vocês são case. Vou voltar aqui para quem quiser ver os QR Codes. Para quem quiser acessar aí. Sigam os meninos também, o Gabriel. Não sei, eu não lembro se o Caio e o Léo estão compartilhando, mas o Gabriel vive palestrando por aí, então sigam ele aí no LinkedIn. Obrigado. Não sei se vocês querem deixar alguma consideração final, Gabriel, Léo, Caio. Acho que isso aí, obrigado pela oportunidade, galera. A gente sempre gosta, a gente tava até comentando aí que o nosso último material tava meio desatualizado, assim, a gente aprontou muita coisa de lá pra cá, então a gente ficou feliz de poder participar aí. E a gente vai estar nos próximos eventos, então quem quiser tirar dúvida aí, tamo junto, a gente gosta muito de trocar figurinha, é só chamar aí que estamos online. E surgiu uma ideia aí nos bastidores, a gente tava conversando, de fazer um campeonato de esportes entre áreas, então chamar a galera de plataforma contra a galera de back-end, front-end, a gente só vai decidir o jogo ainda, se vai ser LoL, Counter-Strike, então a gente tá conversando aí, de trazer a galera de tech para fazer um campeonato, além dos eventos, né? Bom, é isso então, obrigado galera que participou da live. Não sou do jogo, mas no CS rola. Não, CS, pô, combinado. Só não pode vir a galera do Nubank, porque eles são ruins no CS, tá? Eles perderam aí. Gostaria de deixar isso registrado novamente, que o Nubank perdeu pra gente. Mas brincadeira, galera. Obrigado aí todo mundo que acompanhou a live. Sempre a galera acompanhando a jornada desde o primeiro episódio. Tô vendo o Gregório aqui, que sempre tá acompanhando. Adilson, obrigado. Brunão, quer deixar alguma consideração? Só agradecer o pessoal aí, de novo, parabenizar, puta jornada legal, agradecer a galera que sempre acompanha a gente aí, bora que semana que vem tem mais, né, Gui? Boa, tem mais, a jornada ainda não acabou, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal, dando uma de youtuber aqui, mas é importante pra gente ter consistência no que a gente tá fazendo e ver se tá gerando valor pra vocês. Então, deem essa moral aí. Obrigado, galera. Bom final de semana. Tchau.